Queridos, estamos começando mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido bênção, testemunhos, palavras, cultos edificantes. E hoje nós teremos um convidado especial, então não saia daí, porque daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma entrevista, um testemunho de vida. Vai ser algo tremendo. Quero também parabenizar nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, Facebook, pela TV, canal 4.1, pelas rádios FM, 91.1, 104.7. Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando grandemente. Quero deixar uma palavra para você que está em Ruth, capítulo 3, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Queridos, esse versículo, ele vem de um contexto da história de Noemi e Ruth. A história de Noemi é uma história que começa no capítulo 1 de Ruth e fala que eles passavam um período em Israel de grande fome, grande crise, muito parecido com os tempos em que vivemos. E eles decidiram então, seu esposo Aimeleque, a levar toda a sua família para a terra de Moabe, em busca de uma terra melhor, de alimento, de comida, e levou toda a sua família para aquela cidade. E a história nos conta, através da Bíblia, que Aimeleque morreu e os seus 2 filhos também. Então Noemi, ela ficou viúva e sem família em uma terra estranha. E a gente pode considerar que ela ainda tinha as 2 noras. E a história diz que ela dispensou as suas noras para que voltassem aos seus parentes, às suas famílias anteriores. Mas Ruth decidiu ficar com Noemi. E diz o texto que ela fez um juramento para Noemi. Mas a gente olha também a história de Noemi e vê que Noemi era uma mulher de fé. Uma mulher que ela ouviu falar que na terra de Israel Deus estava abençoando o seu povo. E ela decidiu então retornar. E retornando para Israel, ela encontrou um resgatador, um parente que poderia pagar a sua propriedade, as dívidas que ela tinha, para que ela resgatasse tudo que a sua família tinha antes. Um resgatador. E hoje nós temos um resgatador, que é Jesus Cristo. É Ele quem vem nos resgatar das nossas dívidas, dos nossos pecados, assim como essa história de Noemi. Todo o Velho Testamento, diz a Bíblia que ele é como um espelho. Tudo foca, todas as histórias, tudo foca para Jesus. Então, assim como Noemi e Ruth tiveram um resgatador que foi Boaz, assim também nós temos um resgatador que é Jesus Cristo. Ele quem pagou com seu próprio sangue os nossos pecados para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Então, essa história era uma história que poderia ter um final muito triste, porque ela perdeu a família, ela ficou sem terra, ficou sem propriedade, mas Deus resgatou novamente na vida de Noemi. Chegou a um ponto que lá no verso 14, capítulo 4, verso 14, diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não o deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então olha só a alegria na vida de Noemi, que ela poderia ter um final triste, amargurado, como ela mesma citou. Deus mudou todo o quadro, mudou toda a história dela, e ao final da sua vida, ainda assim, Deus ainda o abençoou, dizendo que este filho, esta nora, seria melhor do que 7 filhos. Então é assim que o Senhor faz. Quando a gente está vivendo um propósito, está vivendo a vontade de Deus, Deus ele honra a sua fidelidade para conosco. Então ele nos abençoa, ele nos resgata, ele nos restitui, ele escreve uma nova história das nossas vidas. Assim também eu creio que Deus pode fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Agora nós vamos ouvir um louvor e em seguida a gente volta com
os testemunhos de vida aqui no programa Missão com Famílias. Queridos, então nós estamos aqui com um casal de convidados especialíssimo aqui conosco, Pastor João, Josi, da Missão com Idosos, da nossa igreja, Assembleia de Deus, Templo Central, e hoje nos honra aqui com a sua visita. Muito obrigado, Pastor João, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, pastor. É uma alegria muito grande quando o Senhor nos convidou a estar aqui com o Senhor, participar do programa, e para a gente é uma honra, pastor, estar aqui. Para mim, para a Josiane, a alegria é muito grande, pastor, muito grande. Nós que agradecemos o convite, foi uma honra tremenda estar aqui para compartilhar um pouco, né, das nossas vidas com o Senhor, com todo mundo. Glória a Deus, que bênção, né? Que bom, então, da gente estar aqui conversando, falando um pouquinho. O objetivo do nosso programa é conhecer um pouco, né, a vida dos nossos líderes, testemunho de vida, aquilo que Deus tem feito, os milagres, né? Então, quem está nos assistindo pode estar pensando assim, não conhece o Pastor João e o Pastor Josi. Então, a gente gostaria de conhecer vocês um pouquinho mais. Queria começar pelo Pastor João. Pastor, fale para nós então, onde você nasceu, se foi família evangélica, se não foi, como é que foi a sua infância e adolescência? Pastor, nossa família é uma família bem grande, nós somos 11 filhos, né, 11 irmãos. Nós somos de uma parte de Igarapeaçu, outra parte de outro interior. Vim para Belém com 1 ano de idade. E eu aceitei a Jesus com 11 anos de idade, no EBF. Foi mesmo? 11 de Como setembro. foi? Foi aqui em Belém? Aqui em Belém, pastor, aqui em Belém. Foi no templo da Vileta. Hoje a Vileta está um pouco mais descendo a Duque, né? Mas antes a Vileta era ali atrás do seminário, onde é hoje é Boas Novas. Ali tinha um templo. E eu lembro benzinho, em 11 de setembro de 82, eu aceitei a Jesus ali no EBF. E foi algo assim, a minha família não é. Tenho alguns irmãos que eram crentes, mas meus pais na época não eram evangélicos. Meu irmão mais velho, que foi aceitando a Jesus, veio outros irmãos, veio. E eu sou o caçula. E eu aceitei a Jesus com 11 anos. Uma escola bíblica de férias? De férias, EBF. Glória Sou fruto de uma EBF. Olha só. Participava sempre de EBF, meu irmão sempre levou, mas teve uma delas que eu decidi aceitar a Jesus. E até hoje estamos firmes na rocha, firme no caminho até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Josi, como foi a sua infância e adolescência também? Foi na EBF? Também na EBF. Incrível que pareça, pastor, nós frequentávamos a mesma igreja que é a Viletinha, ali onde é o seminário, né? E na época, ele disse que me conhecia de lá, mas eu não lembrava dele, né? Então, eu nasci num lar evangélico desde pequenininha. Meu tio foi um dos pastores pioneiros da igreja, o pastor Francisco Pereira do Nascimento. Seu tio, é? Sim, tio da mamãe, né? Meu tio, porque é tio da mamãe, né? Sim. Então, toda a minha família é de pastor, né? Eu digo para ele, só não tenho filho pastor ainda. Ainda, né? Mas o resto, todo mundo é pastor, né? Então, eu cresci na igreja, me envolvi muito na igreja, desde pequenininha. É infantil, é adolescente, depois veio o juvenil, depois veio o jovem, onde nós nos conhecemos, né? E passamos a namorar, tal, conhecemos tudo lá. E depois veio o conral de adultos. Então, minha vida toda foi lá. E aceitei a Jesus. Eu digo que eu aceitei Jesus porque foi lá que eu realmente conheci Deus como Deus da minha vida. Foi numa EBF. Foi mesmo. Que lá eu fui tocada por Deus, fui lá na frente. Me lembro como se fosse hoje, né? Fui lá na frente, aceitei realmente Jesus, chorei nos pés de Jesus. Eu digo que a partir dali, nos meus 7 anos de idade, foi quando eu aceitei Jesus. Glória a Deus, né? Que coisa linda. Para ver como a EBF é importante, né? A EBF na vida de uma criança. Verdade. Às vezes a gente está no culto, na igreja, e pergunta, né? Quantas pessoas tiveram encontro com Cristo na escola bíblica de férias? Às vezes muita gente levanta a mão, né? Passou ali como criança ainda aceitando a Jesus. Pastor João, então a sua infância ali, né? Depois que aceitou Jesus, aí caminhou, como é que foi ali a fase de adolescente e jovem já? Podia jogar bola? Na nossa época era muito rígido, né, pastor? Lembro que era tudo escondido. Eu lembro que nós estávamos brincando como morava próximo da congregação, né?
E os irmãos frequentavam muito a nossa Já casa. era da época que se jogasse bola... Deus o livre, disciplinado. Eu lembro que quando nós estávamos brincando de bola na rua, via um irmão da igreja passando, um crente passando, parava, ficava assim do lado, estava olhando, eu não estava jogando. Mas assim, mas foi muito bom. A minha infância, adolescência na igreja, eu digo assim, marcou a minha vida. Adolescência, juventude, envolvido na igreja. Desde criança, nós fomos envolvidos nas peças, né, de Natal, na época chamavam de comédia, né? Aí de criança, juvenil, ali na adolescência, participando de cantata de Natal, desde criança, desde a infância. E isso aí, para a gente, pastor, eu digo que é algo assim gratificante que hoje nós não temos dificuldade de falar assim, em público, porque nós participamos muito disso. A igreja ensina muito isso para a gente. Verdade. Foi uma escola para a gente isso. Acaba perdendo a timidez. Perdendo a timidez. É o dia a dia da igreja, né? É o dia a dia da igreja. Você vê a diferença das crianças que têm facilidade de falar, né? E eu digo que a igreja, para a gente, a nossa juventude, mocidade, foi muito envolvida realmente na igreja. Época de festa, nós íamos para o Templo Central, levava uma turma, um grupo do Templo Central, tinha as festas nos estádios, eu lembro também, eu era criança. Mas, enfim, foi algo assim, a minha juventude na igreja foi algo marcante. Eu lembro, pastor, que numa das festas da igreja, acho que foi 88, 89, eu acho, o ano, que eu assim, foi algo assim, teve assim, uma presença de Deus num culto lá, que foi tão grande que assim, aquilo marcou a minha vida. A presença de Deus foi tão forte ali no Templo Central, que eu sentia a primeira galeria tremia, pastor, o poder de Deus assim, tremendo. Eu digo sempre, foi algo assim, a primeira experiência com Deus assim, sentia a presença de Deus, que nossa carne tremia. Foi algo assim gratificante. Poder, batimos com o Espírito Santo. Era uma festa da igreja, pastor. Eu acredito que estava pregando, era o pastor Gisel Gomes. Foi assim, algo tremendo. Eu lembro que ele pregou em Atos, sem impedimento algum. Ele pregou. Só aquele versículo assim, final de Atos, né? Sem impedimento algum. Tremendo, pastor, tremendo. Algo assim. Então, a mocidade, minha juventude foi tremenda, maravilhosa na igreja. Marcante. Pastora Josi, então conte pra gente como é que a senhora conheceu o pastor João. Como é que foi? Já falou que foi na juventude, que foi na igreja, alguém lhe apresentou esse jovem. Sim, nós nos conhecemos num conjunto jovem, né? No Templo Central. No Templo Central, que eu sempre frequentei o Templo Central. Quando menor, eu era da Vileta, mas depois dali, acho que depois dos meus 9 anos, já fui pro Templo Central, de lá até aqui é Templo Central, né? E ele não, já foi mais na época do jovem. Então foi lá que nós começamos. Que lhe apresentaram. A nos conhecer. Ele chegou junto, né? Aí ele se apresentou e tal, a gente começou a se conhecer. E até hoje eu ainda falo para os meus filhos, né, a importância deles estarem também cantando, porque isso é muito importante para os jovens estarem na igreja, envolvido, né, na obra. Né? Eu acho que o coral ele tem esse de integração, né? Essa integração, sabe? De poder você conhecer, não só ter amigos, mas de repente, dos amigos, né? Gerar, quem sabe, um relacionamento, né? Então eu digo muito para ele, meu filho, procura sempre estar ali envolvido na igreja, porque isso gera bons frutos, né? Então eu conheci ele lá, nós passamos a namorar 2 anos de namoro, né? Daí a gente já, depois de 2 anos, a gente já casou, né? E hoje nós estamos há 20 anos. Firmes e fortes, né? Eu digo, pastor, que quando eu conheci a Josi, na época a gente era criança, lá na IBF, lá na Viletinha. Só que ela não tinha olhos pra mim, né? Mas tu já estava olhando. Já estava olhando, essa aí... Um dia eu me caso com essa essa não escapa. Aí depois ela foi pro Tempo Central, né? Jovem. Aí eu a conheci novamente. Eu lembro que eu voltei a rever a Josi na inauguração do Tempo Central. 88, né? Que o Tempo Central inaugurou. 88. Eu já tinha meus 18, acho. Ela tinha uns 15 anos dela. Teteia, né, pastor? 15 anos. Aí eu lembro que eu a vi, né?
Você olha ali, rapaz, a Josi, Lá da lá da Viletinha, tá? Já uma jovem bonita. Mas aí depois acabou o coral de jovens, eu lembro que no Tempo Central acabou, o masculino, tinha só o juvenil na época, né? Foi para os templos novamente o coral de jovens, eu voltei para o templo. Aí já voltei a ver a Josi já em 98, quando eu voltei para o Tempo Central, e quando eu a vi, né? Isso é minha de Deus, não Vai ser agora. tem como escapar, né, pastor? Mas foi assim, pastor. Eu digo que Deus nos separou desde o ventre de nossas mães. Quando João nasceu, a Josi nasceu, Deus já tinha separado, nossos caminhos iam se cruzar. Algo que digo assim, que é da vontade de Deus e até hoje Deus tem nos abençoado, nosso relacionamento. E eu digo assim, é bênção de Deus. Ele diz que, você se mesmo, você põe os prós e os contras, não tem contra. Tudo é bênção. Tem os momentos, mas coloca na balança, é tudo bênção, é bênção de Deus. Foi Deus que nos separou um para o outro. Eu digo que quando ali no altar que nós prometemos ser fiel, a cumplicidade, o amor, o companheirismo, a amizade e realmente a sinceridade acima de tudo e o amor acima de tudo, de Deus como centro. Nós sempre comentamos, quando nós começamos a namorar, nós tínhamos sempre orávamos juntos e dizemos que Cristo seria sempre o centro do nosso relacionamento. Sim. Desde a época do nosso namoro, nós namorávamos com esse objetivo, de ser Cristo o centro do nosso relacionamento. Deus está acima de todas as coisas, sempre acima de tudo e sempre com o objetivo de agradar a Deus em tudo. E até hoje Deus tem nos abençoado. Temos 2 frutos. Glória a Deus, né? Que bênção. Pastor, então, quando casaram, aí... É claro que a gente sempre, mesmo casando, né, estando na igreja, tem as dificuldades. Às vezes as pessoas olham assim, não, o casal que olha na igreja diz assim, eles não brigam, eles não tem problema. Como é que é esse dia a dia assim? Tem sim as dificuldades, tem sim alguma coisa, né? Mas nada que seja tão relevante assim, não é? Sim, pastor, graças a Deus, eu digo, pastor, como todo casal, né? Nós temos essas diferenças, né? Ela foi criada com uma educação, criada com outra, famílias diferentes. Mas isso que é bom, né? As diferenças. Se complementando. Se complementam. E eu digo, pastor, que nós, graças a Deus, nunca tivemos assim, briga. Grandes crises. Não, nunca. Graças a Deus, pastor. Eu lembro que nós começamos lá na missão com casais, nós casamos então na missão com família, né? Em 2002, 2001. Mas eu digo, pastor, nunca tivemos grandes problemas. Nós temos a nossa dificuldade do dia a dia, de família, né? Com filhos, saúde, assim, problema aqui, financeiro aquele, mas nada que venha nos abalar. Nada que venha você pensar, eu tomei a decisão errada, não era isso para mim. Nunca, jamais. Jamais e nada assim que venha assim nos abalar. Nada, nenhum problema. E agora nada veio assim para mexer com a estrutura do casamento, não. E pastor, eu digo sempre também, pastor, sobre a célula familiar. É fundamental, pastor. Eu digo, só quando eu chego às vezes tarde do trabalho, mas quando não, geralmente todos os dias, 7 da noite, paro tudo. Vamos fazer nosso culto doméstico, nossa célula familiar, ler a palavra. E eu dou oportunidade para cada um orar, porque tem que dar oportunidade, um momento, né? Da família, você ora hoje, você ora amanhã, a gente comenta a palavra, o que você entendeu da palavra, então a gente se alimenta, isso é fundamental, eu digo, pastor, é fundamental, a base para as crianças. Eu digo, pastor, que nós tem fase, né? Mas nunca tivemos aquela fase, meu filho deu trabalho, meu filho na adolescência deu trabalho, é rebelde, não. Porque nós sempre, assim, demos a ele muito amor aos dois. Amor e limite também, né? Palavra de Deus, o amor e o limite. Tudo tem um limite. Mas, assim, não tivemos nunca, nenhum dos dois deu trabalho, termos de amizade, mais companhias. A gente orienta muito eles quanto a isso, dentro da palavra, de eles serem o diferencial onde eles forem. Eles são diferentes onde eles forem. Eles são o sal, eles são a luz. Eu sempre digo isso para eles. Onde vocês chegarem, vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ser influenciadores, não influenciados. Vocês têm que levar a palavra, as pessoas têm que ver em você que você é diferente. Na escola, no clube, onde você está praticando esporte, as pessoas têm que ver em você a diferença. Sim.
E isso é fundamental para eles. Isso aí, eles convívio na igreja é fundamental. Glória a Deus. Sim, como a gente vai no primeiro culto de domingo, a gente acorda super cedo, 6 horas eles já estão de pé. Então, isso também eu acho importante, né? Mesmo que a gente não fique, bora, acorda, tu tem que ir para a escola. A gente não faz isso, porque eles já sabem. Olha, dia de domingo é dia do Senhor. Às vezes os amigos deles da escola ficam, Gabriel, meu filho mais velho, né? Gabriel, vamos passear no Tinga, bora passear. Já sabe, meu filho, dia de domingo é do Senhor, reserve para ele. Não desvie para outro lugar, não. É para lá. Então, deu 6 horas. Mas a semana toda eu acordo cedo. Só o sábado, você pode dormir até meio-dia se quiser, mas domingo, tira o dia pro Senhor. Doar ao Senhor, né? E isso já está dentro, já está com eles, entendeu? E eu acho também importante nós, como os pais, mostrar que não é que seja um sacrifício fazer isso para Deus. É o amor que nós temos por Ele e é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes a gente só tira um dia para ir para a casa do Senhor e tem que fazer com o coração mesmo, né? Sim. Com toda a vontade. E é assim que a gente vai levando. Glória a Deus, né? Mas que testemunho abençoado. Mas, pastor, eu queria finalizar já o nosso programa, mas queria também que você falasse um pouquinho desse momento que vocês estão vivendo aí, coordenando a missão com idosos. A gente vê muitos coordenadores de outras missões com muito trabalho, com muita dificuldade. Como é que é trabalhar com os idosos aí? Dão muito trabalho para vocês? É algo maravilhoso, pastor. Eu digo que quando nós começamos o nosso ministério, né? Nós começamos na missão com famílias, aí depois fomos convidados para a missão com idosos, isso em 2007. Aí em 2007 nós trabalhamos auxiliando os outros pastores. Aí nós assumimos a missão com idosos no Templo Central em 2015, são 7 anos, né? E depois, pela graça de Deus, nós estamos ombreados junto com o pastor Samuel, que é uma honra para nós trabalhar com o pastor Samuel, assim, é um ensino enorme para nossas vidas. Eu amo o pastor Samuel, ele sabe, nós amamos e para nós é uma honra muito grande poder trabalhar na obra do Senhor junto com ele. E a missão com idosos, assim, é algo fantástico, pastor. Eu digo sempre, as pessoas que não querem, eu não quero trabalhar com idoso, tudo bem, mas no momento que a pessoa entra na missão com idoso, pode perguntar para quem for, quem ama a missão, não quer mais sair. É algo assim gratificante, o carinho que a gente tem por eles, cria um amor muito grande, e o amor, existe uma reciprocidade deles, o carinho deles por nós, o amor, a cobertura espiritual. Eu digo sempre que aqueles cabelos brancos têm um crédito, bom crédito com Deus. Qualquer coisa, recorre a eles, eles oram por nós e a gente ama muitos idosos. Sente segurança, né? Sente. Eu estou orando pelo Senhor. Meu Deus do céu. Eu digo assim, é um aprendizado para nós. É assim, trabalhar com os idosos para nós é algo assim que nós nem imaginávamos, mas Deus faz conforme o querer dele, né? E algo assim, nós já estamos há 7 anos, já 13, né? Mais 7 na coordenação. Assim, algo assim para nós, pastor, é um amor muito grande. Nós nos apegamos realmente. E a gente tem um carinho por eles, assim, enorme por eles. Eles sabem que quanto a gente ama cada um deles, né? A Josi também, a gente, às vezes, nossas atividades que nós temos com ele, né? Nós aprendemos muita coisa. Uma coisa que nós aprendemos com ele, pastor, é ser pontual. Olha que a gente trabalha para isso, hein? Às vezes eu não sou, mas a gente trabalha para isso. Porque a maioria deles... Pastor, se você marca, olha, a gente vai estar aqui amanhã, 6 da manhã. Todo mundo. Pode contar. 6 horas. Chegar às 6h10 já chama a tua atenção. Chama a atenção. Mas assim, a atenção, cuidados que eles têm, e assim que eu digo, para te falar sempre, que os idosos, eles já têm uma maturidade. Sim. Então você falar, até o que você vai pregar para eles, você tem que ter um cuidado muito grande, porque eles conhecem a palavra. Não é qualquer coisa que você vai levar e vai enganá-los, né? E a gente diz sempre, quando a gente convida alguém, que pastor, eu posso levar alguém para pregar lá no culto de sexta-feira? Eu disse, olha, prega a palavra. Prega a palavra, o pregador? Prega. Então, pronto. É Bíblia. Fugir de Bíblia aqui. Porque ele chama atenção. Olha, pastor veio, pregou aqui. Não falou da Bíblia, não leu. Não. Prega a palavra, pura e simples. Então, tá bom. Você pregou a palavra. Mas assim, pastor, é bênção. Maravilha. É maravilha. Deus, né? A gente... Resistiu, né? Foi. Quando veio o convite, eu disse, não, vamos orar. Vamos orar. Aquele na história, né? Vamos orar.
Mas Jesus realmente falou muito forte, né? Que agora nós estão lá estamos até há hoje, 13 anos, pastor, né? Glória a Deus, né? Mas é muito Glória a bom. Deus. A gente vê assim muito assim, o nosso povo ainda, o brasileiro, não tem muita cultura de honrar os idosos, né? De cuidar. O que você poderia dar de conselho assim para pessoas, famílias que tenham idosos em casa? Eu sei que tem alguns que não conseguem chegar até a igreja sozinhos, aí a família tem que ajudar e muitos deles reclamam, né? Eu visitei alguns deles na pandemia, eles reclamavam disso, né? De que a família não levava eles até a igreja, não cuidavam, né, direito. O que vocês poderiam dar como incentivo e esse cuidado com os idosos? Quem tem idoso em casa? Por exemplo, ele diz que quem tem um idoso em casa, o cuidado tem que ser redobrado, né? O amor, o carinho. Nós temos uma mãe, eu tenho a minha mãe, ela tem 94 anos. E eu digo sempre que o cuidado com o idoso, o carinho com o idoso, o amor que você tem com o idoso, a atenção e principalmente paciência com ele é fundamental. E a gente fala muito, a gente aprende que muitas coisas, dos sintomas do isolamento do idoso, que causa o isolamento do idoso é a audição. Porque é natural perder a audição. E como ele perde a audição, ele começa a se isolar. E quando você percebe que o idoso começa a se isolar, você tem que procurar saber o motivo. Saber o motivo do idoso estar se isolando. Muitas vezes porque, se você prestar atenção numa roda do aniversário de família, o idoso, como ele tem dificuldade de se comunicar devido à audição, ele se isola, é natural dele. Todo mundo fazendo a festa ali, ele acaba ficando de canto. Você observar, na minha casa, às vezes é assim. Comecei a observar, minha mãe se isola porque as pessoas estão conversando, o sobrinho, o tio aqui, e ele está isolado, porque às vezes da audição. Então você tem que ter essa atenção redobrada com o idoso. E o cuidado realmente. E como a gente fala assim sempre, se possível, leva para o meio da igreja, para a comunhão da igreja. É fundamental. A convivência com outros idosos, atividades também é fundamental. Leitura é fundamental. Logo vai voltar as viagens de novo. Se Deus quiser, vai voltar nossas atividades. E o envolvimento, assim, eu digo, a comunhão com eles entre si é fundamental, pastor. Aquela comunhão que eles têm, assim, nos passeios, nas viagens, a atenção, o cuidado, ele é fundamental. Amém. Pastor, obrigado por terem vindo até aqui, ter aceitado o nosso convite, mas eu quero fechar aí para você, pastor, orasse pelos idosos, algum idoso que está em casa, nesse período ainda de pandemia, né, que está doente, que está enfermo, que não tem ido à igreja, aproveitar que o pastor dos nossos idosos está aqui e fazer essa oração por eles. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por estar na tua presença, Senhor. Obrigado por este momento que passamos aqui, Senhor, de comunhão, agradecemos a Ti pela vida do pastor Adalvo, da missão com famílias da nossa igreja. Deus, queremos orar a Ti agora, Senhor, pelos idosos de nossa igreja, a qual aqui temos a honra, Senhor, de pastorear juntamente com o nosso pastor, mas oramos agora nesse momento, idosos que estão em casa, que estão hospitalizados, que precisam, Senhor Deus, que do agir Teu, que precisam de um milagre, Senhor. Vai neste momento, Pai, visita cada um, Senhor. Vai, Senhor, visita e passa o Teu sangue e restaura a saúde de cada um. Aonde eles estiverem, Senhor, que não possa faltar o amor da família, que não possa faltar o carinho da família, Deus, e que não falte a paz no coração de cada um, aquela paz que só o Senhor dá, a alegria da salvação, Pai. Nós sabemos que com as dificuldades, Senhor Deus, com as limitações, mas que eles possam continuar felizes Te servindo, feliz no Teu caminho, porque sabendo que, Senhor, o melhor de Ti, na vida de cada um deles ainda está por vir, Senhor. Ser com cada um, abençoa cada um, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado a você que está nos acompanhando. Deus te abençoe e até o próximo programa.